6 do capítulo 3 do Êxodo. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Queridos, a interpretação que eu vou fazer do texto hoje é uma interpretação alegórica. Quando nós estudamos a Bíblia, quando você estuda hermenêutica, você aprende que você tem que fazer uma interpretação histórico-gramatical do texto. Aquilo que o texto diz e aquilo que é interpretado no decorrer da história. Quando eu falo de interpretação alegórica, eu estou falando de uma interpretação daquilo que pode ser um mistério do texto. No período dos pais apostólicos, muitos faziam uma interpretação alegórica do texto. E, na verdade, o judaísmo faz muito essa interpretação, que é você procurar mistérios ou aquilo que não está nas palavras, mas você encontrar e interpretar ao seu auditório. Então, a interpretação que eu vou fazer desse texto, do versículo 6, não é uma interpretação histórico-gramatical. Eu não vou fazer uma exegese do texto. Eu vou apenas usar o texto e, dentro do texto, criar uma alegoria para que nós possamos compreender algo que Deus, então, tem colocado em meu coração. Todavia, eu devo explicar o texto primeiro. O texto está inserido dentro da chamada de Moisés. O povo de Israel está há mais de 400 anos no Egito. Há muitas décadas, séculos, o povo está sofrendo de uma escravidão, porque o povo cresceu muito, o povo de Israel cresceu muito dentro do Egito. Os egípcios estão com medo daquele povo, o povo descendente de Abraão, dominá-los dentro da sua própria terra. Com medo disso, Faraó cria leis para tentar impedir o crescimento dos filhos de Israel dentro do Egito. Aquela perseguição promovida por Faraó faz com que o povo clame a Deus. O povo está gemendo, o povo está sofrendo, eles clamam a Deus. Deus, então, levanta na casa de Levi um homem chamado Moisés. Moisés, que nasceu num período em que todos os meninos, todos os filhos dos judeus que nascessem homem, deveria ser lançado no Nilo, para ali morrer afogado. Mas Deus, de modo gracioso, Ele guarda Moisés, não apenas guarda Moisés, mas como faz com que Moisés seja criado dentro do palácio de Faraó. 40 anos, ele será criado dentro do palácio de Faraó, até que ele mata um egípcio, e por causa deste assassinato, ele tem que fugir, e por mais 40 anos ele vai viver no deserto, até o dia em que ele vai levar as ovelhas do seu sogro Jetro para ser apacentada no Monte Horebe, e Deus vai aparecer para Moisés numa sarça, num pequeno arbusto que estava ardendo em fogo. Todavia o fogo não consumia aquela pequena árvore. Quando Moisés se vira para ver aquela visão, ele vai ouvir a voz de Deus. E Deus vai dizer para ele não chegar até aquele lugar onde Deus está se manifestando. Porque Deus diz: este lugar é santo. E naquele momento, Moisés, ele teme. Moisés está sem palavras.
E Deus então se apresenta a Moisés. A manifestação da graça de Deus é tão linda, como nós aprendemos aqui de manhã na escola bíblica, que não é o homem que chega até Deus, mas é Deus que se dá a conhecer ao homem. O homem conhece a Deus não pela sua capacidade. O homem tem o conhecimento de Deus não pela sua sabedoria ou entendimento. Não, porque nós somos pecadores e como pecadores nós estamos distantes de Deus. Mas Deus em graça e misericórdia, Ele se manifesta ao homem, Ele se dá a conhecer ao homem. E quando Ele se dá a conhecer a Moisés, Ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Numa interpretação hermenêutica, exegética, o texto ele fala do único Deus, aquele único Deus que foi adorado por Abraão, que foi adorado por Isaque, que foi adorado por Jacó e que agora se apresenta a Moisés. O Deus eterno, o Deus em que há infinitude, o Deus que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele é o Deus eterno, todo-poderoso, autossuficiente, que independente de eu crer ou não nele, Ele é Deus. No decorrer dos séculos, muitos deuses foram criados pelo homem, e muitos deuses deixou de existir, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então Deus, Ele se dá a conhecer a Moisés. E quando Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Jacó, o Deus de Isaque e Jacó, Deus então falou ao meu coração das 3 gerações que Ele levantou. E é sobre isso que eu quero falar. Suponhamos que nós temos aqui as 3 cadeiras, e que em cada uma dessas cadeiras esteja sentado Abraão, Isaque e Jacó. E sobre essas 3 gerações existe uma representatividade, representa algo no decorrer da história. Primeiro, o Deus de Abraão. O Deus de Abraão é o Deus que chama, é o Deus que escolhe, é o Deus que faz promessas. Abraão, ele vai representar aqui a geração de Israel, a nação de Israel. Deus escolheu por graça e misericórdia. Em Abraão não havia mérito nenhum. Em Abraão não havia nada que ele pudesse ser escolhido. Tanto é que Deus fala através do profeta Isaías: tu, a quem eu chamei dentre os teus mais excelentes. Havia homens, mulheres, pessoas mais excelentes que Abraão. Abraão era um velho de 75 anos quando ele foi chamado. E Deus diz: eu farei de ti uma grande nação, Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus chamou Abraão por graça e misericórdia. Em Abraão não tinha nada que lhe fizesse merecedor da chamada, mas Deus é o Deus que chama. E Deus, quando Ele chama, a chamada é unilateral, independe do outro. É unilateral, é apenas Deus é que faz, é Deus que chama, é Deus que escolhe. E a nação de Israel, ela foi escolhida por graça. Quantas nações já existiam na terra? Quantas nações estavam povoando a terra? Mas entre tantas nações poderosas, Deus escolheu Abraão. E Deus disse assim para Abraão: a tua descendência vai revelar o meu nome sobre a terra. Mas os descendentes de Abraão, eles não cumpriram com o propósito de Deus. Deus os chamou para serem luzeiros no meio das trevas. Deus os chamou para ser uma nação sacerdotal. Deus os chamou para que eles revelassem e demonstrassem às nações a glória dele. Mas Israel contaminou-se.
foi servir a outros deuses, de modo que essa geração, a geração de Abraão, passou-se. Mas vem a segunda geração, a geração de Isaque. Eu sou o Deus de Isaque. Quem é o Deus de Isaque? É o Deus de milagres. A Bíblia diz que a história de Isaque está marcada por milagres. Não era para Sara dar luz a ele. Sara, quando se engravidou de Abraão, quando ela começou a gerar Isaque, ela tinha 90 anos de idade. Quando Deus se apresentou e diz assim: olha, no tempo determinado da vida, Sara conceberá e dará à luz a um filho, Sara riu, ela deu risada, porque ela conhecia o seu corpo, ela conhecia o corpo do seu marido. Ela até diz: ah, meu senhor Abraão. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4 que o corpo de Abraão e de Sara já estava amortizado, já não tinha vida, já não tinha mais vigor. Sara ri, mas Deus diz para Sara: por que riste? Haveria alguma coisa impossível para Deus? E Isaque é embalado na mão da sua mãe, quando ela já estava com 91 anos de idade. E a história deste moço é marcada por milagres. Quando ele casa, a Bíblia diz que a sua esposa também não tinha filhos, era estéril. Ele vai orar por 20 anos, e Deus vai fazer Rebeca gerar de Esaú e Jacó. A Bíblia diz que quando Abraão morreu, iniciou-se o ministério de Isaque. Havia fome sobre a terra. E Deus fala para Isaque: Isaque, não vá para o Egito, fica nessa terra. Por que Deus fala isso? Porque quando Abraão chegou na terra prometida, havia fome na terra, e ele vai para o Egito. Deus diz: não vá para o Egito, Isaque, fica aqui, que eu te abençoarei aqui nesta terra. A terra estava seca, não chovia sobre a terra, mas a Bíblia diz que para cada semente que Isaque semeou, ele colheu 100 vezes mais. Isaque é a geração do milagre. Que geração é esta? Da igreja primitiva. A igreja primitiva, que se compunha de judeus, foi a igreja que contemplou a glória de Deus manifestada em carne. Aqueles crentes da primeira geração, aqueles crentes que andaram com Jesus, que viram Jesus operar milagre, viram Jesus abrir os olhos do cego, viram Jesus levantar o coxo, ressuscitar o morto, fazer o mudo falar, o surdo ouvir. Aquela geração da primeiro século, aquela geração de judeus que creram em Cristo, que viram, que contemplaram a glória de Cristo. Mas a geração de Isaque também passou. E vem a terceira geração, a geração de Jacó. Quem é a geração de Jacó? Ou quem é o Deus de Jacó? O Deus de Jacó é aquele que faz com que aquele que não é torne a ser. É aquele que pega aquele que não é para ser e faz ele ser alguém. Quando Jacó nasceu, ele não era o primogênito, ele era o segundo irmão. Esaú nasceu primeiro. Israel observava a lei do primogênito, que aquele que nascia primeiro, ele era herdeiro da promessa de Deus. Ele se tornava, na morte do pai, o patriarca da família. Ele se tornava aquele que tinha 2/3 do direito material e o sacerdote da família. Aquele que nascia depois do primogênito, ele tinha quase valor nenhum. Dentro da casa, ele era apenas mais um. É por isso que o filho pródigo vai embora, porque o filho pródigo sempre viveria na sombra do seu irmão, e ele não quer viver na sombra do seu irmão. É por isso que ele pede a parte que lhe cabe direito e ele vai embora. O segundo filho, ele nunca seria o primeiro, ele nunca
teria a honra do primeiro, ele nunca teria a glória do primeiro, ele nunca daria o respeito do pai que o primeiro tinha. E Jacó, ele não é o primogênito, ele é o segundo. Mas Deus, ele muda a história. E Deus faz com aquele que não é, que ele seja. E Deus despreza Esaú. E ele ama Jacó. É o que Malaquias diz, ou que Deus fala através de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Eu aborreci Esaú, e eu amei Jacó. E Deus faz com que aquele que não é, passa a ser. A geração de Jacó somos nós, são os gentios. Porque quem era para ser Israel? Israel era escolhido. Israel que veio de Abraão, que passou por Isaac e viu os milagres. Eles foram escolhidos por Deus para revelar sua glória. Mas a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem era de Deus? Israel. Eles eram a nação escolhida. Eles que vieram de Abraão. Eles que viram o milagre através de Isaac. Mas eles rejeitaram. E Deus então faz com que aqueles que não são, passem a ser. Nós somos a geração de Jacó. Nós somos aqueles que nasceram para dar errado, mas que Deus chamou para dar certo. Nós somos aqueles que nascemos para morrer e ir para o inferno, mas Deus diz, ele não vai para o inferno, eu vou levar ele para o céu comigo. Nós somos aqueles que éramos para ser rejeitados, mas que todavia fomos amados por Deus. Aquela primeira geração, a segunda geração, a geração de Isaac, ficou presa dentro de 4 paredes, olhando com preconceito os gentios que começaram a crer. E eles começaram a se afastar de Deus, preso na sua tradição, no seu costume e na sua lei. Deus diz, não, assim a minha igreja não cresce. E de repente Deus levanta um perseguidor da igreja, Saulo. Um Saulo judeu, da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, que aprendeu aos pés do grande mestre Gamaliel. E Deus diz assim, vem aqui, Saulo, eu vou te transformar, e você vai ser o pregador entre os gentios. E ele começa a pregar entre os gentios começam a converter. E o evangelho começa a ultrapassar barreiras territoriais. E começa a entrar em séculos pelos séculos. E chega até Nova Resende. Não por pregação dos judeus, mas por pregação dos gentios. Nós somos a geração de Jacó. A geração de Jacó não pode ficar sentado na cadeira que nem a geração de Abraão e de Isaac, que sentou numa cadeira, ficou confortável onde estava e passou-se o tempo. Jacó não. Jacó nunca ficou sentado numa cadeira confortavelmente. Quando você olha a história de Jacó, você vai ver ele lutando para receber o que ele acha que é dele. Você vê ele lutando para ganhar a primogenitura. Ele vai para a casa do seu sogro. Você vê ele lutando para ganhar a sua esposa, lutando para manter a sua família. Você vê ele caminhando por nações, até que ele volta à casa de Deus, a Betel. Mas enquanto, aleluia, ele não chegou em Betel, ele não ficou sentado numa cadeira, mas ele lutou por aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Ei, enquanto nós não chegarmos no céu, nós não podemos ficar sentado confortável numa cadeira. Nós temos que lutar, nós temos que trabalhar, nós temos que pelejar em prol do reino de Deus. Agora, se nós somos a geração de Jacó, a geração que não era para ser, ou você acha que você é muito bonzinho, que você está aqui porque você merece? Eu sou muito santo, eu sou bonitinho,
Eu sou quase perfeito. Eu estou aqui porque eu sou bom. Não. Você não está aqui, eu não estou aqui porque nós somos bons. Porque era para nós estar no inferno. Era para nós estarmos em tormento. Milhares de pessoas nasceram na mesma hora que você nasceu. Milhares de pessoas melhores que você estão mortos, estão no pecado, estão na prostituição, estão no vício. Mas Deus olhou para você que não era para dar certo. E Deus diz: não, eu amo, vai dar certo. É geração de Jacó, vai caminhar, vai pregar, vai evangelizar, vai me servir. Aleluia. Nós não podemos ficar sentados que nem a geração de Abraão, porque nós vamos para o pecado como foi a geração de Abraão. Eles deixaram de contemplar a glória de Deus e começaram a servir a outros deuses. Nós não podemos ser que nem a geração de Isaac, que contemplou os milagres, mas não adiantou nada. O Senhor Jesus, ele disse: olha, se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que eu fiz aqui, eles teriam se convertidos. E essa geração foi embora, porque eu vi os milagres, vi o poder de Deus, mas esqueceu de Deus. Mas a geração de Jacó, a geração que não era para dar certo, há mais de 2000 anos está proclamando a vinda de Cristo Jesus. Há mais de 2000 anos está dizendo que Jesus veio, morreu, o seu sangue perdoa de todo o pecado, e Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, e Ele vai voltar para levar para o céu. Mas qual geração você pertence? Você é da geração de Abraão, que ficou sentado confortavelmente com a chamada. Fui chamado. O que mais eu quero? Eu sou crente. Eu sou salvo. Eu vou lá na igreja. Eu dou meu dízimo, minha oferta. Eu canto lá com grupos. Eu canto os hinos congregacionais. Na hora que manda levantar a mão, levanto. Na hora que manda ficar em pé, eu fico. Na hora que manda sentar, eu também sento. Estou confortável. É isso, nada mais, só me resta o céu. Ou você é a geração de Isaac, que viu os milagres e está vivendo do passado. Porque no meu tempo. Eu vi Jesus fazer isso e aquilo. E está conformado que Jesus só fez no passado, não está fazendo mais. Está vivendo uma sombra do passado como um museu. Porque eu lembro do tempo em que a igreja ia nas vigílias, que nós nos reunimos para orar, orava 2, 3 horas, e o poder caía, o fogo queimava e vidas eram batizadas. Passado bom. Agora a geração de Jacó é a geração dos inconformados. Foi o pastor José que pregou aqui, não foi? Falou sobre inconformado, a geração dos inconformados. É aquele que não aceita o que está vivendo, ele quer viver muito mais. Ele não aceita viver uma vida medíocre. Ele não aceita viver à sombra de outra pessoa. Ele não aceita viver da experiência do outro. Ele quer ter a própria experiência dele. Ele quer ver os próprios mistérios de Deus com ele. Ele quer ver a própria comunhão com Deus. Ele não se conforma em ouvir o testemunho de outro contando ele. Quer contar o seu próprio testemunho. Ele não aceita ficar sentado numa cadeira e apenas vir e sentar e pronto, e acabou. Não, ele quer mais. Ele quer mais.
Ele quer ir além. Ele quer ultrapassar barreiras. Ele não se conforma em vir no culto e ver tudo morno. Ele quer ver a glória de Deus, não apenas na vida dele, ele quer ver na vida do seu irmão também. Ele não aceita somente ele ser salvo, ele quer que o seu vizinho, que o seu amigo, que o seu parente também seja salvo. Aleluia. Mas nós estamos conformados, vivendo do passado. E o Senhor quer que você saia da cadeira de Abraão, saia da cadeira de Isaac, que você se assente na cadeira de Jacó. E que nessa cadeira tu diga para Deus: Deus, eu não quero mais ser igual. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que era para eu ser, mas o Senhor não deixou que eu fosse um pingaiada, um drogado, um prostituto. Tu me fez um crente, então eu quero mais, eu quero mais. Eu lembro quando eu era uma criança de 10 anos, a primeira vez que eu embriaguei-me com vinho. 10 anos, bêbado que nem uma mula velha. Eu lembro-me com 14 anos, novamente bêbado de tanto tomar 51. De andar pelas ruas do meu bairro que estava sendo asfaltado no outro dia, cheio de calo na cabeça, eu não sabia o que era aquilo. E as pessoas tirando sarro. Porque quando eu ficava bêbado, eu cantava uma música que dizia que eu fui convidado para um pagode na casa do Gago. E nem lembro mais da música. E tinha uma mocinha que eu falava que era minha esposa. E eu irava o inferno, porque enquanto ela não chegasse, eu não parava e começava a chorar. Eu lembro-me que em dezembro, na passagem de ano de 90 para 91, 90 para 91, eu experimentei a maconha pela primeira vez. Mas eu lembro do dia 24 de fevereiro de 1991, 15 anos de idade, quando cheguei num culto, porque eu tinha prometido para alguém que eu iria naquele domingo na igreja. E quando a palavra veio ao meu coração, e eu saí do último banco chorando, e eu caí chorando diante do altar. Eu disse para Deus: Deus, eu quero ser diferente, eu quero ser um pregador da sua palavra. Não era para eu estar aqui, se olharmos para o senso comum, era para eu estar morto, com um tiro na cabeça, ou atropelado depois de uma embriaguez. Mas Deus disse: não, eu não te chamei para isso. Você nasceu para dar errado, mas eu vou fazer de você o instrumento na minha mão. E é o que Deus tem para a tua vida também. Ai, decanta, soridecai. Deus não te chamou para dar errado. Deus não te chamou para ficar vivendo do passado. Deus te chamou para viver em novidade. Então, em nome de Jesus Cristo, nesta noite sai daqui dizendo: eu sou da descendência da geração de Jacó. Eu nasci para dar errado, mas Deus me chamou, Deus me comprou, Deus me encheu do seu Santo Espírito, e eu vou ser testemunha desse Deus. De que geração você é? De que geração você é? Você está sentado confortavelmente na cadeira de Abraão? Uma vez salvo, salvo para todo sempre, tá bom, não quero mais nada. Você está sentado na cadeira de Isaac, vivendo de milagres passados? Ou você está sentado na cadeira de Jacó, querendo sempre mais, e querendo sempre fazer mais? Em que cadeira você está sentado, meu irmão? Em que cadeira você está sentada, minha irmã? Em que cadeira nós, obreiros deste altar, estamos sentados?
Você acha que Deus quer que você tenha a vida que você está tendo? Confortável, deitado em berços esplêndidos. Eu sinto o temor de Deus sobre a minha vida aqui nesta noite. Porque eu não quero ser o que eu fui ontem. Eu não quero ser amanhã o que eu estou sendo hoje. Porque eu tenho consciência de onde Deus me tirou. Os meus irmãos estão todos afastados da casa do Pai. Eu sou o primeiro pastor da família. Eu sei onde eu cresci, a família que eu vim. Eu sei que não era para eu dar certo. E se eu estou aqui hoje não é porque eu fui bom, porque eu não sou. É porque Deus olhou para mim e disse: você nasceu para dar errado, mas eu vou mudar a tua vida. A mesma coisa que Ele disse para você. Mas o diabo cerca e cria ciladas que nos afasta de Deus e nos leva para o mundo. Mas Deus revela o seu amor para conosco, em que Ele não nos julga pelas nossas transgressões, mas Ele olha para o sacrifício de Cristo na cruz, pela morte do seu Filho. E aquele sangue vertido foi por amor a mim, por amor a você. E você não pode sair daqui nesta noite do mesmo jeito. Alguma coisa diferente tem que acontecer na tua vida nesta noite. Alguma coisa diferente tem que acontecer em nós. E o que você vai permitir que o Espírito Santo faça na tua vida? Porque Deus não faz nada